irmãos muito queridos, aqui presentes, e também os conectados pelas redes sociais, a todas, a todos, o meu carinho, a minha gratidão, com votos de paz e aproveitamento desta hora. Nosso tema: a autoridade da doutrina espírita. Permitam-me repetir aquela sentença que repito sempre: os temas são inesgotáveis, infinitos, tão inesgotáveis que não há como, em uma exposição ligeira, tudo ser dito, tudo ser abordado. Trarei, pois, alguns fragmentos, ciente de que muito se teria a dizer. Deus, já evocado aqui, administra o universo e as vidas através de leis. Muitas destas leis já percebidas e estudadas também pela doutrina espírita. E uma destas leis é precisamente a lei do progresso, a lei de evolução. Tudo e todos em universo estão em contínua evolução. Sem o progresso, a vida perderia o sentido. Nós perderíamos a motivação para tudo, inclusive para viver. Porque o sonho pelo melhor, a expectativa do melhor, a esperança de que as coisas mudem, o desejo de que as situações difíceis passem, dependem do progresso. Sem o progresso, nada mudaria. Ficaríamos estáticos, estagnados, estacionários, sem motivação para viver, sem motivação para estudar, para trabalhar, para criar, para buscar. Qual o sentido, por exemplo, de estarmos aqui se nada muda, se nada mudará? Amanhã, nossos filhos, netos, irão para a escola, mas para quê? Se nada modificará. O progresso, pois,
permeia a vida universal e as nossas vidas. Imaginemos se hoje, no ano 2026, a medicina fosse a medicina de 1000 anos passados, se a odontologia de hoje fosse a odontologia de 1000 anos passados, ou mais, ou até um pouco menos, se a pedagogia de hoje fosse a mesma de ontem, se os meios de comunicação fossem os mesmos de 1000 anos passados, se os meios de transporte fossem os mesmos, se a iluminação fosse a mesma, se a mobília fosse a mesma de 2, 3, 5 mil anos passados. Imaginemos nossas casas sem televisão, sem rádio, sem internet, sem chuveiro aquecido, sem ar-condicionado, sem ventilador. Quando não tínhamos e não conhecíamos, estávamos adaptados àquele status, àquele estado. Mas hoje que conhecemos e dispomos de alguns recursos, é impensável retrogradar no tempo e no espaço. Basta voltarmos 150 anos, não sei, não pesquisei, e não teríamos óculos. Prótese dentária, talvez. Enfim, ficaríamos aqui lembrando, até sem sentido mais, tantos benefícios que advieram do progresso. Vamos trazer este raciocínio introdutório para a religião. Já imaginaram se hoje as crenças religiosas fossem as mesmas do tempo de Moisés ou dos profetas? Ainda estaríamos acreditando no Deus antropomórfico, um Deus que seria, na verdade, um homem grande, com as virtudes embrionárias de um homem e com os muitos vícios e defeitos de um homem. Voltar ao tempo de Moisés significa admitir um Deus que ama e odeia, um Deus esquizofrênico, um Deus que escolhe, um Deus que prefere, um Deus que se vinga, um Deus tão sanguíneo que para se acalmar precisaria da fumaça, do cheiro dos nossos churrascos. É admissível isto? Ou voltemos do ponto de vista da religião para a Idade Média. Ai de alguém aqui que há 500 anos, 600, 1000, afirmasse ver os espíritos, ouvir os espíritos, conversar com os espíritos. A pena era de morte na fogueira, no óleo quente. Portanto,
A religião também precisa da lei do progresso, sob pena de se tornar imprópria, imprestável para os nossos tempos. Até o século XIX, as religiões, todas elas, estavam atreladas à teologia. Teologia dos homens. E a teologia, pela sua própria natureza, ela não é progressista, ela não é evolucionista. É por isso que a teologia dos homens, que inspira as religiões humanas, propõe princípios desde há muito ultrapassados, inservíveis. Ainda é possível acreditar, com todo respeito, na infalibilidade papal? Alguém aqui consegue acreditar que o Papa não falha? Que o que ele diz é definitivo e é sempre verdadeiro? Se fosse assim, por que novas encíclicas papais? Para dizer o mesmo, não há necessidade. Já imaginaram se ainda hoje estivéssemos convencidos de que a nossa salvação espiritual depende do batismo nas águas? Ou que a iluminação dos nossos espíritos depende da vela acesa? Portanto, máximo de respeito pela teologia, no que ela tem de coerente e de honesta, mas não serve mais para as almas que aceitam refletir, para as almas que aceitam pensar, raciocinar, para as almas que anseiam a liberdade intelectual, moral, espiritual. A doutrina espírita não está atrelada à teologia dos homens. Não está atrelada à teologia das igrejas humanas. Guarde isto para toda a sua vida. A doutrina espírita está associada à ciência e não à religião ortodoxa. E isto, meus amados, é de uma importância capital. Tão grande a importância que Allan Kardec, libertador de consciências, teve a coragem, a humildade e a serenidade para afirmar: se a ciência provar que o Espiritismo está em erro, o Espiritismo muda. Não é a ciência que tem que mudar para se adequar às ideias ortodoxas dos espíritas estacionários no tempo.
É o Espiritismo que precisa mudar, acompanhando a revelação, as descobertas científicas. E aí já começa algo da autoridade da doutrina espírita. De onde vem a autoridade da doutrina espírita? Vem do fato dela não ser estanque, dogmática, de não ter a pretensão vaidosa, orgulhosa, de ser a dona exclusiva da verdade. A autoridade da doutrina vem das suas ideias evolucionistas, progressistas, que devem caracterizar o profitente espírita. E por isso, amores, o espírita não pode ser contra nada. Ele precisa ser a favor de alguma coisa proativa, ativa, boa, positiva. Já dei esse exemplo aqui, mas me permito repeti-lo. O Espiritismo, e portanto o seu profitente lúcido, não é contra o aborto. O Espiritismo é a favor da vida. O Espiritismo não é contra a pena de morte. Ele é a favor de que se dê outra oportunidade ao criminoso. É, portanto, uma doutrina dinâmica, aberta. Mas ao ser a favor da vida, lógico, ela está se posicionando no sentido de não admitir o aborto, salvo em situações especialíssimas que não abordamos porque não é o tema nesta oportunidade. Então, a doutrina espírita, almas irmãs, não é obra, isso está dito no Evangelho, não é obra de um homem. A doutrina espírita, portanto, não é obra individual de Hippolyte Léon Denisard Rivail, mais tarde, Allan Kardec. A doutrina espírita não é obra de um espírito. Não é obra de um médium. Também não é obra de muitas inteligências encarnadas, homens e mulheres. Também não é somente obra de muitos espíritos. A doutrina espírita não é obra de muitos espíritos através de um médium. Ou também não é obra de um espírito através de muitos médiums. Quem é o autor dos princípios espirituais que embasam a doutrina espírita? Você sabe, mas vai se surpreender. Alguns não sabiam que sabiam. Hoje, isso vai ficar muito nítido, lúcido. Quem é o autor dos princípios espirituais que dão base à doutrina espírita? Para responder a esta indagação, vamos lembrar alguns dos princípios básicos da doutrina espírita. O Isaías Júnior
já em sua introdução, já trouxe alguns. Ele reportou-se a Deus. Deus é o princípio dos princípios. No dizer de Eurípides Barçanufo, a razão das razões, a consciência das consciências, a lei das leis, o princípio dos princípios, a consciência das consciências, é Deus. Ele referiu-se a Jesus Cristo, nosso irmão e amigo. Isso é um princípio espírita. O Cristo não nos salva através do derramamento de sangue na cruz. O sangue do Cristo não salva, não lava pecados. O amor do Cristo nos salva. Princípios espíritas. Espírito, nós somos espíritos imortais que, desencarnando, voltamos para a erraticidade. Outro princípio básico da doutrina, erraticidade. Estando na pátria espiritual ou erraticidade, nós nos comunicamos com aqueles que permaneceram na retaguarda carnal. Outro princípio. Reencarnamos. Estamos submetidos à lei de causa e efeito, à lei de justiça. Somos dotados de livre arbítrio. Tudo bem que o nosso livre-arbítrio não é lá grande coisa, mas é. Nosso livre-arbítrio se compara ao livre-arbítrio do peixe de aquário. Pode ir para onde quiser dentro do aquário, porque se pular fora, morre. Bem, voltemos à pergunta. Quem é o autor dos princípios básicos da doutrina que acabei de mencionar? Quem criou o Espírito? Foi Allan Kardec? Quem estabeleceu que o Espírito é imortal? Foi o codificador? Quem estabeleceu que os desencarnados se comunicam com os encarnados? Foi algum médium? Foi algum estudioso espírita? Quem é o autor destes princípios? Pergunto para aqueles que são bonitos, né? Quem é o autor disto tudo, queridos? Na minha idade, eu já não ouço muito bem. Deus. De onde vem a autoridade da doutrina espírita? Vem de Deus. Deus é o Pai, é o autor destes princípios todos. Allan Kardec perde importância? Não. Perde respeitabilidade? Não. Perde a nossa deferência? Não. Perde a nossa gratidão? Não. Fica diminuído ante esta constatação? Não.
porque coube a ele a missão difícil para poucos, nesses milênios de humanidade, de compilar, de organizar, de sistematizar, de metodizar, apresentar todo este acervo de natureza divina de maneira acessível à nossa compreensão, ao ponto de organizar livros. Mas consta, e quem tiver aí agora o livro dos Espíritos poderá abri-lo, até no celular mesmo, ou depois em casa, questão 145 do Livro dos Espíritos. Kardec faz uma pergunta e a espiritualidade responde e usa uma expressão que passa desapercebida nos estudos ligeiros das casas espíritas. Lá está dito com todas as letras, meus queridos. Esta expressão, eterna doutrina espírita. Eterna doutrina espírita. Portanto, não houve tempo no universo, não houve tempo neste tempo sem tempo que não tenha existido espírito imortal, a lei do progresso, a lei de justiça, a comunicabilidade, porque sendo Deus eterno, sendo Deus o autor original dos princípios básicos, conclui-se que esses princípios básicos são de todos os tempos. Não houve uma época em que não tenha existido espíritos imortais que se comunicam, que reencarnam, que progridem. E aí está a força, a autoridade da doutrina espírita. Ela não é obra de um homem, por mais dotado intelectualmente seja este homem. E é por isso que a doutrina espírita, sendo eterna, não morrerá. Não devemos ter receio algum do futuro da doutrina espírita. Mas reparem que eu não estou falando movimento espírita. Eu não estou dizendo centro espírita. Estou dizendo doutrina, que significa corpo de princípios. Os espíritos nunca deixarão de existir, nunca deixarão de progredir, de se comunicar, de reencarnar, de amar, de ser instrumentos de Deus na vida universal. Então nós hoje, estando nesta casa espírita, ou conectados com este breve estudo, podemos nos tranquilizar ante a certeza, a convicção de que estamos buscando uma doutrina que está acima da moda, está acima das criaturas humanas enquanto seres transitórios.
E por isso, ainda na terra, o interesse pela doutrina espírita é pequeno. É do interesse de uma minoria, em razão da condição evolutiva que caracteriza expressiva percentagem da humanidade. O fato de estarmos aqui já diz, sem palavras, que não queremos mais a medicina de 100 anos, a oftalmologia de 100 anos, que não queremos mais os transportes de 100 anos e nem a religião de 100 anos. Nós queremos algo novo, porque a doutrina espírita tem por finalidade estruturar-nos, capacitar-nos, desenvolver em nós as nossas capacidades, despertar em nós uma compreensão superior. A doutrina espírita, pois, merece ser estudada, merece ser pesquisada. Merecemos entender a doutrina espírita, merecemos incorporar a doutrina espírita, porque é com ela que nos preparamos para a vida, para a morte. Porque os nossos princípios, à luz da doutrina espírita, se modificam. Nós nos reciclamos, nós nos atualizamos, nós avançamos e passamos a ter um olhar diferente para tudo, inclusive para a dor. Quando os princípios básicos da doutrina permearem os nossos pensamentos, os nossos valores, as nossas buscas, também a dor sofrerá modificação, porque teremos um outro olhar. O que se nos afigura desgraça, tragédia, sem a luz da doutrina espírita, com a luz da doutrina, a mesma dor se nos afigurará oportunidade de crescimento, de libertação, de superação. Quem tem aqui filhinho, portanto, na expressão até redundante, filhinho pequeno, filho pequeno ou neto pequeno, ainda dependente de nós, vamos imaginar isto. O pior que pode acontecer com a tempestade é cair a energia, tá? E ficarmos no escuro. Mas nós temos a luz da doutrina espírita. Tá? Nós temos a luz da doutrina espírita. E se acontecer, é uma amostra grátis de como era a iluminação há 200 anos, para você não ter mais saudade. Então, tudo se aproveita. Então, não queremos que os nossos filhinhos e netinhos não sofram. Muito simples. Construa um bunker na sua casa, pode ser uma bolha impermeável, e coloque seu filhinho lá, seu netinho. Comidinha na boca, aguinha na hora certa. Ele só vai assistir os canais de televisão que você escolher, só vai ver celular que você escolher a programação.
ele só vai aprender o que você ensinar, não vai ter contato com o mundo, não vai ter contato com a heterogeneidade, não vai saber de guerra, de problemas, de fome, de sede, de desemprego, de injustiça. Ele vai crescer dentro desta bolha. Felicíssimo. Você acha? E como você na terra não é imortal, o espírito sim, mas o corpo não, vou profetizar. Daqui 30 anos você desencarna, o seu bebezinho na bolha agora está com 30, 35 aninhos, sem o papai, sem a mamãe, sem a vovó. E ele vai ser expulso dessa bolha, dessa bexiga, e vai se deparar com a realidade do mundo. Que conceito ele vai fazer de nós? Nossa, como o papai era bom, como a mamãe era boa, me poupou de tudo. Ou ele vai dizer: meu pai foi cruel comigo, mentiu para mim, ele sabia que não viveria para sempre na terra e não me preparou para viver sem ele. Só para termos uma ideia de que a dor faz parte do processo. Que ela, bem compreendida, e a doutrina tem esta missão, a dor é útil, é boa, é pedagógica, nos traz experiência, lições. Mas qual a teologia que pode propor isto? Qual a teologia humana que pode propor isto? Se a teologia humana vive de explorar o desejo da pessoa de ter seus problemas cessados para sempre, à custa de ouro. Então, a autoridade da doutrina espírita está no fato de que ela é obra divina. A autoridade da doutrina espírita está no fato de que o Cristo, representante máximo de Deus na terra, é o seu presidente, é o seu precursor. O Espiritismo está na terra graças a uma decisão do Mestre, graças a uma iniciativa do Cristo, que presidiu o seu advento, que preside até hoje e presidirá sempre. Portanto, o Espiritismo é de ordem divina, e tudo que é de ordem divina é perfeito, é eterno, é bom, é justo, é misericordioso, é luz, é libertador, é estruturador. É por isso, queridos, para terminar, que a nossa casa aqui de Andradina retoma o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque o Evangelho, não adjetivei, o Evangelho é a religião do Cristo. A religião espírita está toda ela lastreada no Evangelho. Quando, pois, disserem Espiritismo é religião, diremos sim. Espiritismo é religião, é a religião do Evangelho. Então, ser espírita é
adotar o Evangelho como norma de vida, independentemente da teologia humana que passa, porque o Evangelho é eterno. Então nós, espíritas, somos religiosos também. Adotamos a religião do Evangelho. Do Evangelho. E não existem dois evangelhos no universo. Do Evangelho que é único, que encontramos em Cristo Jesus. Então, ser espírita religioso é adotar um compromisso com o Cristo Jesus, no que Ele tem para nos oferecer, e que nem sempre é o que a teologia humana quer nos impor. Que o Senhor a todos sempre nos abençoe.